são violências várias aí, né? Você colocou. Por exemplo, uma coisa assim que eu gostei muito desse comentário, por exemplo, essa ideia de você ter medo do outro, cercar, né? Essas coisas todas assim, esse tipo de postura. Porque isso, de fato, gera violência, né? Não vou dizer que gera violência, mas é uma coisa que contribui para gerar violência. Por quê? Porque à medida que você se nega a conhecer o outro, tem medo do outro, né? Eu vi uma vez, eu estava andando na rua, eu vi um carro assim com um adesivo que eu achei horroroso, assim, né? Eu falo assim, cada vez que eu mais conheço ser humano, eu prefiro meu cachorro, né? Quer dizer, é uma coisa maluca, né? O cara prefere o cachorro do que o ser humano. Tá isso, tá nesse nível, né? Tal assim, ojeriza que você tem de outra pessoa, né? O Lourenço de Aféria, coronel já falecido, né? Ele falou um negócio muito legal uma vez, uma palestra que ele deu. A gente tem internet em casa, a gente pode conversar com uma pessoa pelo chat aí, né, pelo MSN, lá em qualquer lugar do mundo, Japão, da Rússia, tal, e você não fala bom dia pro seu vizinho, né? Você sai na rua, sabe quem que manda do lado, não sabe quem que é a pessoa, né? Você fala lá com o cara lá do lado, tal. Porque essa coisa do medo, né? Do medo do outro, assim, do medo, né, desse temor que o outro desperta na gente, né? Isso é uma coisa muito complicada. Isso por quê? Porque assim, até tem um movimento social. O movimento social depende do quê? Depende da solidariedade das pessoas, né? Quando você vai isolando as pessoas, você não mobiliza, né? Você não consegue sentir-se parte de uma classe, parte de um grupo, parte, né, de uma categoria, né? Porque você vai tendo sempre vendo o outro com competição, né? Isso é uma coisa muito complicada você tem problemas políticos, problemas ideológicos, né? E tudo isso. E gera isso, né? Ele contribui para gerar esse tipo de coisa, né? De você negar, ter medo, e no limite do medo você vai pro comportamento violento mesmo, né? Se você ficar aterrorizado, você vai pro pau. Não, vou destruir esse cara, tal, e acabou porque ele tá me aterrorizando, né? Chega a esse ponto. Então eu acho muito ruim isso, né? Muito complicado esse tipo de coisa, né? E isso é algo que tem crescendo, e tem que ficar ficar um pouco atento com isso, né? Com as crianças, os jovens nossos e tal, né? De não ficar isolado, ficar aprisionado nesse tipo de situação, né? Nessa getificação, que ela é muito problemática, né? E aí, assim, essas coisas todas, né, que a gente, né, que você colocou, outros colocaram também, o Estado é violento mesmo, né? O Estado, isso Marx fala, né? A classe dominante ela exerce o poder pela violência. Então é isso, né? Na escola, pela polícia, são violências que acontecem de Estado, né? Agora, à medida que você vai disseminando uma cultura de violência nas relações interpessoais, a gente acaba perdendo o foco de uma violência que existe, que é estrutural. Tá? Então, qual a preocupação nossa? Com a violência do dia a dia, da criminalidade, do outro, etc. E nós perdemos o foco de outra violência que é muito mais complicada, que é a violência social. Né? Por exemplo, a negação de direitos, da repressão política, tá? Esse discurso fascista que está na eleição agora, que é um discurso de violência. Né? A gente vai perdendo esse foco, perde essa noção. Porque violência pra gente é aquilo lá que aparece só no Datena, né? Aquilo ali, né? Não, violência é isso, tal, né? Oi, fica só uma violência, tá violento o país, tal. Né? Não é que tá mais violento o país agora, né? É que, na verdade, a ideia de violência está se deslocando para outro foco. E está perdendo o foco de violência é outra. A violência é você pagar salário de R$ 1.500, isso é violência. Né? Violência é isso. Violência é você reprimir uma passagem de professores. Violência é você não ter educação de qualidade. Violência é isso, né? Violência estrutural. Só que à medida que você vai disseminando essa cultura de violência, a violência vai se deslocando para outra coisa, essa relação interpessoal. Né? Então, tudo isso, assim, eu estou colocando que são, na verdade, isso é um mecanismo ideológico, né? Não é à toa que acontece isso. Tá? Por que acontece esse tipo de disseminação da cultura de violência? Porque isso vai, né, desarticulando a sociedade civil, desarticulando a classe social, né, vai desmobilizando, né, tudo isso. Tá? E uma coisa interessante, assim, você falou do fascismo, né? Os regimes fascistas e nazistas, eles crescem justamente quando há essa percepção de insegurança. A história mostra isso. Quanto mais eu dissemino essa ideia de medo, mais cresce essa ideia fascista. Tá? Aconteceu isso na Itália, na Alemanha, tá? No Japão, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Cresce isso hoje na Europa, tá? Porque essa ideia do medo do imigrante, né? Medo do outro, tal. Esse discurso do medo é um discurso que facilita o crescimento das ideias fascistas. Porque à medida que eu fico aterrorizado, eu abro mão
das minhas liberdades em prol, né, de um Estado violento, para garantir a minha segurança. Pode perceber que todos os candidatos de cunho mais fascista, nazista, que prega violência policial, etc., são candidatos ao discurso do medo. Discurso do medo. Né? O discurso do Serra é o discurso do medo. Né? O discurso que aterroriza. Esses discursos são perigosos. Né? Então veja a consequência que você tem. Não é só o ato violento em si, né? Mas você favorecer uma cultura do nazifascismo, né? Que é baseada na intolerância. É isso. É real que nós vivemos numa sociedade extremamente violenta por conta, inclusive, de todas essas questões que você alinhavou. Agora, por outro lado, quais seriam saídas, né? As potenciais saídas para a gente poder pegar e para romper com essa situação? O Fernando lembrou aqui o espaço escolar. Mas hoje é inimaginável uma escola sem grade. Pelo menos aqui na periferia, né? Vamos imaginar uma escola sem grade. Não é? Se você não prender o moleque dentro da escola, ele foge. Né? Ele vai embora, simplesmente te abandona, você fala sozinho lá. Você tem que andar com... a gente costuma dizer o seguinte, que é o principal instrumento de trabalho dentro da escola pública é a tranca. Né? A gente anda com a tranca na mão. Quem dá aula na escola, né? E nós temos você anda com a tranca na mão, porque você tem que prender o moleque lá dentro, né? Você obrigar o sujeito a ficar lá. Aí de você se não conseguir segurar o moleque dentro da sala de aula. Né? Então veja, quais seriam as possibilidades para a gente poder pegar e romper, né, esse círculo vicioso. Né? E uma outra questão é com relação a essa que você falou, não é, da classe, da classe dominante, da política. Será que os caras não têm consciência dessa postura? Não é? Ou seja, em que medida esse discurso que é reivindicado enquanto democrático também não reforça essa ideia de potencializar a violência, não é? Porque todos são democratas, não é isso? Todos, não é? Inclusive, né, o discurso ele é um pouco esse de que, olha, todo mundo aqui é democrata, todo mundo defende a democracia plena. Como é que a gente fica nessa... Eu sei que é uma questão complicada, mas enfim, acho que seria interessante. O Mário falou que tem que botar grade. Então, o que a gente pode fazer para a criança gostar de ficar na escola? Melhor escola, melhor coisa, né? Que a escola tá ruim, né? Melhor escola. Olha, é o seguinte, eu acho que conversar, né? Porque são ideologias isso, né? Você não luta, não é fácil lutar com ideologias que são estabelecidas, né? Eu tenho uma desconfiança com instituições. Tá? As instituições, em última instância, reproduzem a ideologia dominante. A escola, seja o que for. Claro que há projetos interessantes e tal. Mas a instituição, ela sempre tem esse limite, né? Ela está dentro de uma estrutura, então ela reproduz aquilo. Tá? Então, é assim, o que a gente tem que pensar... a primeira coisa, assim, a gente tem que retrabalhar os conceitos. Democracia é uma palavra que ficou vazia de conteúdo. O que é ser democrático, por exemplo, hoje? Todo mundo fala, sem razão. Né? O Romeu Tuma, que foi um doutorador do DOI-CODE, ele fala que é democrata. Né? Tá? O Demóstenes, do DEM, né, que apoiou o regime militar, fala que é democrata. Todo mundo fala que é democrata hoje. Tá? O Pinochet fala que é democrata também, né? Então é assim, né? Isso aí, a palavra esvaziou de conteúdo. Compete a nós a gente recuperar essa palavra. Que nem da liberdade de imprensa para expressão, uma coisa. Né? Então essa discussão tem que ser feita. Tá? Não, primeiro assim, não dá para se esperar que eles façam isso. Não vão fazer. Não vão fazer assim. O que tem que fazer é a gente. No dia a dia, em conversas como essa. Tá? Tudo isso. Né? Segundo, a gente estabelecer espaços, né, que a gente começa a reunir pessoas. Tem trabalhos muito legais, por exemplo, das pós de hip hop nas periferias, né? Os pontos de cultura, esses espaços legais que você vai quebrando um pouco isso. Você vai tendo uma outra possibilidade, outra possibilidade de relacionamento, de ação coletiva, movimentos sociais, tudo isso. Não tem outra possibilidade, né? Esperar que a escola faça isso, não vai fazer. Não vai, que a escola né? A escola fazer isso, o trabalho, não vai fazer. A escola, ela reproduz a ideologia. Tá? A gente tem que lutar uma escola de qualidade, isso sim, sem dúvida, que é um direito. Uma escola de qualidade, uma escola boa, que tenha, né, professores bem pagos, estrutura legal, tudo isso. Né? Isso é um direito que nós temos que reivindicar. Mas não é ela que vai resolver o problema. Tá? Não é ela que vai resolver o problema social. Não vai, nunca resolveu, não vai ser agora. Né? Não tem como a gente imaginar que seja isso. Quem muda o sistema social é o movimento social, a luta social, não tem outro jeito.
né? A gente fazer esse tipo de coisa que estamos fazendo aqui agora, conversando, né? Tendo outras posturas, inclusive na relação com os nossos filhos, nossos amigos, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa e pratica outra, né? A gente faz outra coisa, né? Chega em casa, tá, deixa a criança vendo televisão, não acabou, não conversa. Não é proibir, mas conversar, né? Sobre aquilo que tá conversando, né? Que tá fazendo, né? Conversar, participar das reuniões de escola, tudo isso. Então, essa postura ativa que a gente tem que ter no dia a dia, no cotidiano, com as pessoas que a gente conhece, com a família da gente, né? Estimular essa participação em movimentos sociais é a única forma possível que a gente tem de barrar isso, né? A única forma possível de a gente poder travar isso, né? E assim, é interessante, toda vez que você apresenta essa possibilidade, a tendência é ter uma relação muito legal, né? Ninguém gosta de viver em mundo violento. Não é bobagem, a pessoa não gosta, ninguém gosta. Vivendo em insegurança, vivendo no medo, ninguém gosta de viver assim. Não é legal viver assim, né? A pessoa está assim porque não vê possibilidades, não vê alternativas. Quando você constrói, a tendência é o pessoal ir. O pessoal ver, achar legal, começar a reconstruir, repensar, né? Então é isso que é a forma da gente poder enfrentar, né? Agora, fácil não é mesmo. A televisão vai continuar martelando essa ideia. Na escola tem essa situação complicada. Vai continuar mais 4 anos em São Paulo, né? Não tem muito jeito, né? É assim, né? Então, batalha, não tem outro jeito.